Fala galera, Jornada Podcast pra vocês, mais um, pela graça de Deus aí. E hoje, né, estamos com o Gustavo, de sempre. Oba. Vocês já estão, não aguenta mais ver a cara dele. Não tô brincando. E hoje a gente trouxe o Júnior, nosso querido irmão lá da nossa igreja. E cara, pelo que a gente tava conversando antes aqui, são histórias que você vai falar, meu, obrigado por ter trazido esse cara aí. Se prepara. Coração apaixonado por Jesus e vai ser legal demais bater esse papo com ele. Bem-vindo, Júnior. Obrigado. E é isso aí. Agora, o Gustavo vai dar um breve recadinho. Isso aí. É isso aí, galera. Então, pra gente poder trazer mais esse programa pra vocês, é muito importante você estar lembrando, a gente tá lembrando aqui, que a gente tem algumas pessoas por trás disso, algumas empresas por trás disso. E a primeira é a minha empresa, a ATE Filmes, que oferece toda a estrutura para o podcast. Então, toda essa parte das câmeras, microfone, mesa de som, o computador que a gente usa, tudo isso vem da empresa. E eu faço todo o gerenciamento do conteúdo, né? Com os conhecimentos que eu tenho. Então, de fazer o podcast, inserir nas plataformas e tudo mais. Se você tem interesse nesse tipo de serviço, seja para produzir um vídeo ou seja para produzir um podcast, entre em contato com a empresa. Na descrição a gente tem aqui todas as informações que você precisa para estar entrando em contato. E a gente pode estar te ajudando a produzir o conteúdo que você tiver interesse. E também estar te ajudando com uma consultoria e uma mentoria, caso você só tenha dúvidas, mas já tenha a estrutura meio pronta. Então, contem com a gente com isso. A gente vou estar à disposição, vai ser muito legal te ajudar. E quem oferece para a ATE Filmes a estrutura que ela tem, parte da estrutura, principalmente ligada à parte de áudio, é a Rede Discovery. A loja Rede Discovery é uma loja que você tem online, e nessa loja você vai estar encontrando diversos produtos, como microfones, pedestais, mesas de som e até instrumentos musicais. Se você tem interesse em qualquer tipo desses produtos, é só estar entrando no link que está na descrição para acessar a loja e escolher o que você tem interesse. No valor final da sua compra, independente dos produtos estarem com desconto ou não, você coloca o cupom que também está na descrição e esse cupom vai te dar mais 10% em cima do valor final da sua compra. Então é um baita desconto porque os caras já têm preço bom em equipamento, tem promoções muito legais e daí você ainda põe mais 10%. E isso, além de te dar esse benefício de desconto, arruma pra gente uma comissãozinha que ajuda a gente a reinvestir nesse projeto, porque a gente tem feito vários investimentos. Então a gente comprou aqui o negocinho que segura os microfones, a gente fez essa caneca maravilhosa aqui, ó, tá meio claro, talvez não dê pra ver, mas a gente fez uma caneca do Jornada aí. A gente só tá usando uma, porque eu já não trouxe as outras duas. Eu esqueci as outras duas. Então, só tem uma aqui. Desculpa, galera. Ficamos em dívida com vocês. A gente também fez uns adesivos. E o que eu queria falar sobre os adesivos. João, pra quem é de Atibaia, não importa da onde de Atibaia, não precisa ser da nossa igreja. Pra quem é de Atibaia, a gente vai sortear, a gente vai dar alguns adesivos. Não, pô, vai dar adesivo? Vamos dar, não, mas assim, não, tem um preço. Vender, tá. Tem um preço. E o preço é você estar lá no nosso Instagram, seguindo a gente, ficar atento nos nossos stories, porque lá eu vou botar uma pergunta sobre esse podcast. Boa. Então, assim, você vai ter que ter ouvido esse podcast. Se você responder a pergunta certa, vai ter as alternativas lá. Respondeu certo, você ganha um adesivo. Eu levo pra você. Se você não for da nossa igreja, eu pergunto de onde você é, onde é o seu trabalho, e eu levo pra você. A gente tem alguns modelos de adesivo e eu deixo você escolher entre eles, tá bom? Eu faço um motoboy também. Isso, então assim, na sua casa o adesivo. Você ganha um adesivo do Jornada. Vai falar, poxa, Gustavo, é só um adesivo? É só um adesivo agora. Pra começar, dependendo do como a gente for andando e caminhando com o podcast, gente que estiver talvez patrocinando alguma coisa, a gente vai entregar mais. Sim. Então, fica aí. Ó, de repente eu posso botar um prêmio pra jogo aqui? Poxa, manda! Tá então vendo? aí você vai fazer uma outra pergunta. Quem responder, ou o primeiro que responder, pode ganhar um pão de fermentação natural do Na Medida. Putz, então pra você que tá ouvindo o podcast, a gente vai colocar uma pergunta. Essa daí não vai ser de alternativa, vai ser escrita, baseada no episódio de hoje. Dissertativa. Baseada no episódio de hoje. O primeiro a responder certo vai ganhar então um pão de... Como que é? Fermentação natural. Fermentação natural do Na Medida Pães, a gente leva pra você também. Galera, isso daí é pra quem é de Atibaia. Se você estiver perto de Atibaia, eu vou passar por aqui, a gente conversa também. Outra coisa importante, então,
falando sobre Na Medida das Pães. Eu tive a oportunidade maravilhosa de tirar fotos para vocês. Foi. Foi semana passada. A oportunidade foi nossa, o privilégio foi nosso. Que isso, o privilégio foi eu de comer os pães depois que eu tô há uma semana só comendo os pães de vocês. E, cara, são incríveis os pães. Então eu deixo aqui sim a propaganda do Na Medida das Pães. A gente vai falar mais sobre o trabalho dele com como se desenvolveu, como ele criou durante o podcast. Mas fica aí, eu quero mostrar pra vocês. Pega aí. Esse pão maravilhoso daqui. Esse pão é do quê? Esse é um pão de nata. É um pão de nata. Esse é um dos, tá? É um dos pães que ele faz. E, gente, olha que pão lindo. Olha que belezinha. Eu como isso no café da manhã, uma manteiguinha, um requeijão. Muito bom. Às vezes um doce de leite. É pra chorar. Aquele pra café chorar. da Venezuela. Guatemala. Café aqui é bom. Aquele que o João não merece. Meu Deus. E é isso, fica aí. Se você tem interesse em Atibaia e você pode estar comprando direto com eles ou pelo iFood. No iFood implica algumas taxas. E, gente, são vários pães. São todos uma delícia. E ele vai contar pra gente da onde saiu. Mas pra ele chegar nisso, a gente precisa entender. Então, o que você tem feito hoje, Júnior? Manda aí. Hoje eu tenho feito pães. Trabalho com pão. Até antes de começar a pandemia, a gente trabalhava com refeições em geral. Além dos pães, o carro-chefe, na verdade, era a Marmitex. Refeições personalizadas para pessoas que têm restrições alimentares. Mas depois da pandemia, mudou muita coisa. Nossa ferramenta de trabalho foi internet, Instagram, Facebook. E aí a gente correu atrás de plataforma como o iFood para ajudar. Então, hoje, não trabalho mais com refeições. Durante a pandemia, ficou difícil manter isso e a gente, lógico, colocou diante de Deus o nosso desejo, o desejo do nosso coração. E trabalhar com pães é um amor que a gente tem, assim, que bate fora do peito. Eu adoro fazer pão e hoje a gente trabalha só com pães. Então, a gente foi... Quando você fala gente, é quem tanto? A gente sou eu e a Flávia, minha esposa. Legal. Que a gente trabalha junto e com pães. Top demais. Vocês têm filhos? Sim, temos 3 filhos. O Lorenzo, domingo agora, completa 13 anos. O Vicente, esse mês também completou 8. E a Manuela, que é a caçulinha, tá com 5 aninhos. Legal. 3 legal, filhos. cara. Muito legal. Parabéns, Vicente. Não, parabéns, Lorenzo. Parabéns, Lorenzo. Parabéns Vicente. aí, domingão. Parabéns, Atrasado pro Vicente. Sexta-feira, quando tá indo ao ar esse podcast, é meu aniversário. Fica aí, parabéns pra claro mim. Que eu queria falar, né? Assista o podcast como um presente pra mim. Como um meio de falar parabéns, Gustavo. Deixa sua curtida, compartilha. Esse pra mim é um presente. Boa. Ok? Ou passe aqui comer um pedaço de bolo. Passa aqui, Boa. come um bolinho, com pão, comer um pãozinho também. Vai ter pão, pô. As pontes. O cara, eu posso falar? O cara tá com pão congelado. Eu estava, que acabou. Acabou? Então, irmã, você tá achando que ia sobrar? Tô comendo pão direto. Nossa, aí. cara, você tá viciado, mano? Não, cara, tá muito bom. Mistura um pouco, velho. Come um pouco de arroz, feijão. No almoço? Eu sei que o pão é bom, mas... No almoço, mas café da manhã é pão, janta, pão. Café da tarde, café da manhã. Então. Pô. Boa, não, mas tá certo. Sabe por que é possível isso? Porque eles têm todos os tipos de pães. Então no café da tarde, lá pro jantar, eles têm um pão recheado. Com calabresa, um catupirizinho. 4 queijos. Rapaz, daí era o que eu comia à tarde. De manhã eu comia esse pãozinho daqui, uma broa. Então a gente foi revezando. Então deu tranquilo pra comer sem enjoar. Saudades, sopa do Prega a Palavra, né? Sopa do Prega a Palavra. Era de quarta-feira. Tinha domingo, uma quarta do mês era de vocês, era minha. Então eu fazia o pão lá inclusive hoje eu levei lá na Piba alguns pães de fermentação natural que a gente divulgou no Facebook, no Bazar do Pregue a Palavra, para ajudar o ministério. Legal. E assim, muito legal, mas assim, a gente sentiu que diante de uma igreja de 1000 membros, faltou assim, eu acho que podia ter tido mais procura, né? Ter vendido um pouquinho mais, mas a gente espera aí que numa próxima... É que também teve outras pessoas vendendo outras coisas, né? Sim, tá tendo bastante coisa no bazar, né, Gel?
Isso. A gente vendendo maracujá, vendendo crochê. Graças né? a igreja está empenhada. Sim. E deixa eu te perguntar, muitas vezes a pessoa não compra porque ela pode alegar uma falta do conhecimento do que é um pão de fermentação natural. Então, para essa desculpa morrer e a pessoa falar, mano, eu quero comprar um pão desse, qual que é o diferencial do pão de fermentação natural? Esse que você levou. Assim, o pão é visto como vilão, né? Às vezes o médico fala para a pessoa, você tem que parar de comer pão, diabetes, glicemia. E, na verdade, ele não sabe que o médico pensa que você vai lá na Guma ou no Extra, numa prateleira, e vai pegar um pão industrializado que dura 3 meses ali na prateleira, né? Então ele pensa isso, por isso que ele proíbe o pão. Mas o pão de fermentação natural é um pão que leva 30 horas ou mais para ficar pronto. Agora no inverno a nossa luta é contra o frio, porque tem um tempo de descanso. Então é um pão que não vai nada de açúcar, não vai óleo, simplesmente é água, farinha, sal e muita paciência. Nossa, só isso? É um pão que leva... A gente começa a preparar às 6 da manhã e vou assar ele no outro dia lá pelas 10 da manhã. Então esse tempo que a gente respeita para o glúten desenvolver, se estruturar através de dobras, faz toda a diferença. É um pão que, como ele leva muito tempo para ser feito, as leveduras que não são boas, elas acabam morrendo. Então é um pão benéfico para a nossa flora intestinal, um pão com o menor índice glicêmico que existe. Então, e a gente está aberto lá para pessoas que têm curiosidade, interesse, mas não conhecem. A gente tem lá uma degustação. Basta aparecer lá e falar, quero conhecer o pão de fermentação natural. Que legal, cara. Vou ter o maior prazer de fatiar, botar uma manteiga, fazer na chapa, que é o jeito que eu gosto e indico de consumir. Então, quando você fazia lá os pães, por exemplo, prega a palavra, você tinha que fazer tipo 2 dias antes ou 1 dia antes? No pregue a palavra, eu não fazia fermentação natural. Porque a gente fazia média de 80 pães lá para a igreja. Sim, cara. E aí bombava, meu. Vendia tudo. Então, a gente fazia lá um pão de fermentação longa. Tem o fermentação natural e o fermentação longa. O fermentação longa, a diferença é que usa o fermento químico, aquele que compra no mercado. Certo. Porém, a gente utiliza 40 a 50% menos de fermento na receita, e ele vai demorar mais para crescer, porque não tem fermento ali. E por isso é fermentação longa, e isso traz também benefício para a nossa saúde. Aquela pessoa que come um pão e sente aquela azia, não vai sentir porque tem muito pouco fermento ali naquele pão. Então, depois de hoje, você vai poder chegar no seu médico e falar, posso comer pão. Nossa, cara. Pão. E vale dizer, mano, que você vende de fermentação natural a R$15. Fermentação natural, R$25, pão de 850 gramas. Então, mas a gente tem pães a partir de R$15. Pão de nata, broa de milho, um detalhe canela. Que eu senti... Cara, é grande, velho. Não, primeiro, o pão é enorme. O de fermentação natural, tipo esse que eu mostrei, ele tem um pouquinho maior, né? Porque tem a casquinha. Tem a casquinha. E o detalhe, o de fermentação natural aqui, pra gente comer inteiro, levou basicamente o tempo que eu levo pra comer um pão assim que eu compro no mercado, um Puma. Porque ele me alimentava melhor. Então, em vez de comer várias fatias, cara, eu se quiser como, em fatias, 6 fatias de pão numa noite, porque são 3 sanduíches. Esse pão daqui, cara, eu comia uma, no máximo 2 se eu tivesse com muita fome. Porque ele sacia muito melhor. Sim. Cara, eu vou... Então o preço compensa, vale a pena. Eu vou te falar, cara, quando eu trabalhava no Prega Palavra, eu ajudava lá, mas você já mandava o pão embaladinho, né? Sim. Então, aí o que eu fazia? Como às vezes eu tinha que ir antes pra embalar, pra ajeitar lá as coisas da sopa, eu já separava um pão pra mim, eu comprava, tá? Cara, eu juro, o pão é tão bom, cara, eu comi um inteiro daquele sozinho, cara. Pão é muito assim, bom. ó. Gente, cara, comia. Vale a pena sem nada, sem manteiga. Então, o gosto dele por si só é muito gostoso. Você tem o lance que você falou o fermento de vocês pende um pouquinho pro gosto de polvilho. O fermento natural, ele tem essa característica de um levemente azedinho no final. Mas cada fermento tem um gosto. Não existe nenhum igual ao outro, né? Isso depende do jeito que você... O fermento natural são micro-organismos que a gente criou
e cuida dele. Eu alimento ele todo dia. Então, se eu não alimento ele no horário que ele está acostumado, ele já muda o comportamento. Parece um... Tem nome? O seu... Olha, no começo, quando eu comecei, porque a gente começou com fermentação natural na pandemia, né? Eu levei quase 5 meses para conseguir comercializar o primeiro pão, de tanto que eu apanhei da fermentação natural. E é um fermento, ele é igual uma pessoa. Se você muda o horário, implica, a temperatura mudou, implica na produção. Então existe mesmo um coração ali, a gente cuida como se fosse um filho mesmo. Que legal. Então, tinham nomes. Quando eram vários, tinham nomes. Quando a gente começou, tinha o Jack, tinha um monte. E aí depois a gente começa a cansar. E aí hoje tem lá, tem uma matriz de fermento branco e uma de integral. Sim. É o que a gente usa para trabalhar. É só chamar de Fê. De Fê. Fê de fermento. Acabou. Boa. Nossa, então. Valeu, Renan, tantos anos de aula aí, me ensinando essas piadinhas bobas. Ele assistir, cara, ele vai assistir. Cara, a gente sabe que você é muito envolvido com a igreja, já tá há um tempo aqui, mas conta aí, como que você chegou aqui em Atibaia? Porque você não é original daqui, né? Sou. Tu é original daqui, sua esposa que não é? Nascido, minha esposa veio do Rio. Eu mandei trazer de lá. Ok, você importou. Importei. Bom, eu cheguei na igreja, assim, minha história na igreja, eu comecei a ir na primeira igreja, foi a IECA. Na época, era, cara, numa ruazinha em cima, na rua onde é a igreja da Seixonoe, depois virou um bar que chamava Botafogo, bem no início da IECA mesmo. Eu comecei indo lá, frequentando a escola dominical, eu ia com meus avós, Dona Dolores e seu Ditinho, já falecidos. Depois eu cresci, acabei não indo muito para a igreja de vez em quando, nunca levei a sério. E chegou a adolescência. Na minha adolescência, eu me envolvi com droga muito cedo. Comecei com 13 anos e o meu início foi no próprio cigarro. Comecei querendo fumar igual aos outros, que achava que era bonito e estava na moda. Simplesmente foi isso. Mas aí também queria continuar acompanhando e não ficar de fora daquela galera. Comecei a experimentar a maconha já, com 13 anos de idade. Então, o meu contato com a droga foi aos 13 e isso foi evoluindo de uma maneira que, com 15 anos, eu já estava internado, minha primeira internação, por conta de uma dependência da cocaína. Caraca. Então, com 15 anos eu fui internado e aí minha adolescência foi perdida. Dei muito trabalho para os meus pais e eu ia para uma clínica, passava um tempo lá, saía da clínica, ficava um tempo bem, logo vinha uma recaída e voltava para uma clínica. Então, eu passei na minha adolescência por 5 internações. Depois disso aí, vamos dizer assim, que eu consegui administrar a droga. E porque eu continuei fazendo uso da maconha, só a maconha, porque antes eu usava tudo que aparecesse. E passei a usar só maconha e trabalhava. Então, eu sustentava o meu vício, eu trabalhava e ninguém achava que ninguém podia falar nada para mim. Da última internação, foram 5, né? Foram. Da última, a última vez que você saiu, você que decidiu não voltar mais? Como é que foi? Você já estava melhor? Não, nenhuma das internações resolveu o meu problema. Primeiro, Gel, porque eu fui... Eu quero entender, tá? Porque todas as vezes que eu fui internado, eu fui numa situação assim, para apagar o fogo, para acalmar meu pai, minha mãe, as pessoas, porque eu já tinha aprontado para chegar ao ponto de vamos internar o Júnior, ele já tinha aprontado algumas, né? Então eu ia, mas já sabendo que logo eu sairia e que logo eu estaria de volta fazendo o que eu queria fazer. Certo. Então eu não tinha nenhuma vontade de realmente de parar. Sim. Tá, e então, tu ia de iniciativa própria ou meio forçado? Assim? para a clínica, eu já fui de iniciativa, por vontade, fui convencido, né?
Nenhuma das vezes eu cheguei e falei, olha, eu quero ser internado. Uhum. Não. Eu fui convencido a ser internado, fui levado não amarrado, mas contra a vontade. Sim. Nenhuma das clínicas adiantou, porém, Gel, respondendo um pouco sua pergunta, eu meio que consegui administrar, que aquilo que eu falei, comecei a fazer o uso, mas ser responsável em outras áreas que eu até então não era. Entendi. Entendeu? Aí eu trabalhava, tocava a minha vida e fazia o uso da maconha, uma vida normal, tá? Até que eu estava trabalhando já em Salvador, uma empresa lá, e teve uma época que teve um caos aéreo que atrasava voos. Eu fiquei preso no aeroporto e lá eu conheci a Flávia no aeroporto. E a Flávia também fazia uso da mesma substância que eu. Então ali surgiu uma amizade, um envolvimento e meio que assim, eu uni o útil ao agradável ali e para mim estava ótimo. Arrumei uma namorada que também curtia e a gente foi levando a nossa vida assim. Os Vocês dois... estavam quantos anos aí quando vocês se conheceram? Isso aí faz uns 15 anos atrás, eu devia ter uns 30 e ela uns 23. Cara, então dos 13 até os 30? Tu tava na Foram, Salatária? foram 22 anos de uso na minha história. Uau. 22 anos de uso de droga. 22 anos que a família tentou me ajudar. E olha, é muito tempo. Hoje eu tô 10 anos longe disso tudo. E o pessoal fala, nossa, 10 anos? Cara, 10 anos pra mim não é nada, porque eu fiquei 22 lá, eu tô gatinhando. Quando é aquele versículo, quando a gente acha que a gente tá forte, a gente corre um sério risco. Então eu prefiro manter assim, Legal. que eu tô caminhando e sou pro resto da vida a minha luta contra a dependência química. Não posso Legal. bobear nessa, né? Sim. Mesmo sendo 10 anos. Então, com a Flávia, a gente levou uma vida. Veio o Lorenzo, meu primeiro filho. E nessa época eu trabalhava, eu tinha uma loja de acessórios automotivos. Instalava som, alarme, esse tipo de coisa. E ela professora de educação física. Dava aula em academias de musculação, spinning. Teve um dia que nessa loja chegou um amigo e me deu uma ponta de um mesclado. Mesclado é um baseado misturado com crack. Isso chama mesclado. E eu peguei isso e levei para minha casa e dei para minha esposa e usamos junto. No outro dia, eu fui na favela, comprei uma pedra de crack e levei para minha casa. E ela nunca tinha visto, nem conhecia. Eu já tinha passado por isso. E aí usei de um jeito diferente, né, que seria no cachimbo mesmo, e mostrei para ela como que era. Depois desse dia, foram 3 anos e meio praticamente, usando essa droga todos os dias, cada vez mais. Então, no começo, falam que crack é uma droga barata, e custa R$10 uma pedrinha. Só que daqui a pouco ela acaba e você quer outra, então é uma droga muito cara. Eu comecei a não conseguir mais, com o dinheiro do trabalho, a sustentar o vício, nosso vício. E aí a gente começou a se desfazer das coisas de casa. Nossa. Você começa pelos eletrônicos que tem mais fácil aceitação na favela. Um videogame, um DVD, um aparelho de som, celular. E aí vai indo, vai indo. Mas a minha situação, meu envolvimento com essa droga foi... Eu costumo falar que eu levei o crack para minha casa e o crack levou tudo de dentro da minha casa. Porque aí começou aí os móveis. Então, lógico que eu não peguei um guarda-roupa e fui lá na favela vender. Mas eu peguei, fui numa loja de móveis usados e vendi. Cada semana eu ia vendendo um móvel para sustentar o nosso vício. Meu filho tinha 1 ano, o Lorenzo, na época. 1 ano e pouco. E a gente chegou numa situação, cara, de até a louça foi embora. Sobrou na minha casa um colchão de solteiro e uma televisão que o traficante não quis. Minha mãe e meu pai, todo dia à noite, levavam 3 pratos de comida montado na porta da minha casa. Um para mim, um para minha mulher e um para meu filho comer.
Porque se ela me desse R$ 10 para comprar alguma coisa, eu ia usar droga. Sim. Então, foi muito difícil para a família ver a gente nessa situação. Eu cheguei a 49 quilos. Hoje eu tenho 90. Tá certo que eu passei um pouco do ponto. Mas eu cheguei a 49 quilos e... Bom, eu perdi a saúde, eu perdi minha casa. O carro a gente foi trocando cada vez por um carro mais simples e o dinheiro que sobrava sustentava o vício. Até que chegou num carro que não dava mais troca e a troca dele foi direto na droga. Então eu fui na favela e deixei o carro por troca de droga e voltei para minha casa sem carro. E então a gente perdeu tudo. A gente perdeu o carro, os móveis, a saúde e a confiança de todo mundo. E aí a gente foi convencido em uma noite a se internar, os dois a serem internados. E isso foi assim, numa conversa entre uma tia, uma irmã, e a gente não aguentava mais aquela situação também, da dependência. A gente estava num estágio de que todo dia eu prometia para mim mesmo que amanhã eu não ia pegar, amanhã eu não ia usar, mas não dava. A dependência química, a vontade era maior e eu não tinha onde me agarrar e eu corria atrás da droga. É um negócio que foge da vontade, né? Mas e aí surgiu essa internação. A internação seria numa clínica chamada Desafio Jovem. Eu ia para Jundiaí, a Flávia para Jundiaí e eu para Itatiba. Cada um numa clínica, um masculino. E na manhã seguinte eu virei para a Flávia e falei, olha, eu não vou, porque eu não vou deixar o Lorenzo sozinho. Até então ninguém ligava pro Lorenzo, nem eu nem ela, diante de do que a gente estava vivendo. Uhum. E nessa hora eu falei, fiquei assim, vou perder a guarda do meu filho, não sei o que vai acontecer, não quero deixar ele. E a minha família é daqui, mas a da Flávia é toda do Rio. A mãe dela, nesse meio tempo, veio do Rio para tentar ajudar a gente diante de uma dependência. Ela não conseguiu, não soube lidar com isso, estava numa situação muito difícil. A gente só não foi parar na rua, igual tem por aí, esses moradores, porque pagavam o nosso aluguel. Senão a gente teria ido para a rua. Então a mãe dela não conseguiu e muito triste voltou para o Rio sem saber o que fazer. Nossa. Nessa da internação eu falei, não, a sua família é do Rio, ela não tinha família aqui, ela foi para uma clínica, a clínica Desafio Jovem Rosa de Saron, em Jundiaí, e eu pedi a última oportunidade para minha família para ficar enquanto a Flávia ia ser internada e eu ficar com o Lorenzo. E eles aceitaram, porque acho que a Flávia já ia para a clínica, não adiantava muito discutir comigo na época também. Uhum. E foi isso que aconteceu. A Flávia foi internada e eu fiquei num esquema assim. Gustavo, um dia eu estava na sua casa pintando uma parede com você lá, o outro dia eu estava na casa do Zé carpindo o terreno para ele e as pessoas querendo ajudar dessa maneira, me acompanhando. No final do dia, passava na escolinha, pegava o Lorenzo e me trancava naquela casa. Naquela casa que eu passei 3 anos dependendo da droga ali e usando. E foi assim, eu vou falar para vocês, foi a época mais difícil para mim, porque tava com a esposa, minha companheira internada, fazendo a parte dela. Eu com meu filho ali numa casa que só sobrou a televisão, que eu falei que não quiseram, e o colchão. Mais nada. E uma abstinência, uma vontade de pular a janela e ir atrás da droga enorme. Então, o primeiro mês, eu ficava na sala, dividindo o colchão com o Lorenzo, tendo febre, dores, cólica, vômito, muita vontade de usar o crack, e olhando para a janela, e foi nesse dia que eu tenho certeza absoluta, que eu me lembro, foi no chão daquela sala que não tinha mais nada, onde eu ajoelhei do lado do Lorenzo e pedi, porque na minha infância eu escutei falar de Jesus na IECA, sabia de Jesus, mas nunca tinha me entregado a ele. E nesse dia eu tinha 2 opções ali, ou eu saía atrás da droga, ou eu precisava de alguém que me ajudasse de verdade, porque eu não tinha mais força. E eu ajoelhei e entreguei minha vida e eu fiz uma oração dizendo assim, Senhor Jesus,
A minha vontade, o senhor conhece, é sair daqui e usar droga. Mas eu quero recuperar minha família, eu quero ser recuperado, eu dependo do senhor. E eu chorei em oração e acabei dormindo. E o dia amanheceu, passaram lá, me pegaram, e foram assim, alguns dias de oração, choro, e tenho certeza absoluta que eu não pulei aquela janela, porque Deus não permitiu. Me segurou ali, me fez dormir, e os dias foram passando, uns 30, 40 dias bem difíceis, e eu pensava, minha esposa fazendo a parte dela, as pessoas acreditando em mim, meu filho ali do lado, eu tenho que ir, eu tenho que vencer isso. E eu comecei numa igreja, na época bem pentecostal, na Avenida São Paulo, pastor Silvio. Foi um pastor que eu ligava para ele de madrugada, 1, 2 da manhã, para ele orar por mim. E ele muitas vezes ia lá e terminava a madrugada comigo lá, cuidando de mim, orando. Foi assim. E essa igreja, eu envolvi com ela assim de segunda a segunda. Tinha o dia da faxina, tinha o dia do coral, o dia do... E a Flávia internada. E eu indo com o Lorenzo nessa igreja. E lá, Desafio Jovem é uma clínica cristã que prega um evangelho. Então a Flávia conheceu o Senhor Jesus lá, num culto que a clínica ia todo domingo. A Kombi da clínica levava as meninas para um culto da Assembleia de Deus de Jundiaí, uma igreja muito grande. E num culto da Assembleia, a Flávia levantou e aí, diante de um apelo, aceitou Jesus. Ela sabia que você estava indo? Na igreja na Avenida São Paulo? Ela sabia que eu estava frequentando aqui com o Lorenzo e ela sendo acompanhada aqui. A Flávia cresceu num lar muito católico. A mãe da Flávia pintava santo, a casa cheia de santo, muito católicos, muito. Então, ela aceitou Jesus nessa clínica e depois ela saiu da clínica. Então, a gente começou aí nessa igreja, depois mudamos de igreja, fomos para uma outra, onde eu comecei a participar de uma reunião para ex-dependente químico. Naquela reunião, eu comecei a ajudar. Então, eu falava o que eu estava passando, era recente, então o que eu estava fazendo, como que eu estava caminhando. Isso fazia bem para mim falar. É uma prestação de conta. Às vezes até poder ajudar, falando para alguém que estava numa situação pior, que eu estava conseguindo por meio de Cristo, estava ali firme. Então, comecei ali, depois acabei indo para a PIBA. E eu estou na PIBA agora há 2 anos. Esses anos que eu fiquei antes da PIBA, eu me envolvi com o ministério dentro da Fundação Casa, aqui de Atibaia. Então, eu dei um curso de panificação para os meninos lá. A ideia era mostrar para eles como que faz, embala e se vende um pão, para eles ter um recurso através de um trabalho, né? Sim. E não... Porque a maioria dos meninos da fundação ali é por conta de tráfico. Eles saem e voltam direto. Direto. Então, o Gel tem um trabalho lá também, ele sabe muito bem disso. E a gente pôde estar durante 5 anos nessa igreja trabalhando com esse tipo de coisa. Clínicas de dependente químico, acampamento de igreja, eu já fui convidado para dar testemunho, até em igreja. Então Deus começou a usar a minha história, a história da Flávia, para a gente mostrar para as outras pessoas que Jesus tem mudado a nossa vida, né? E há 2 anos na PIBA, agora a gente se envolveu lá também com Cristolândia. Então tenho ido com o pastor Ricardo na Cristolândia, também falar de Jesus. E, cara, o que eu tenho para falar para vocês, assim, resumindo um pouco essa parte de dependência, que foram algumas internações, várias tentativas, muitas conversas, muitas vezes eu tentando com a minha força porque não aguentava mais, mas realmente eu só consegui me afastar da droga e me livrar, e tenho conseguido ficar longe até hoje, quando eu entreguei na mão de Jesus. E na verdade, assim, quando eu entendi o sacrifício que ele fez por mim, isso me constrangeu e me constrange até hoje. E isso está me mudando a minha vida até hoje, porque eu não falo bonito, mas eu tinha um vocabulário de favela.
Eu andava com gingado. E Deus mudou tudo. Deus mudou o nosso vocabulário, o nosso jeito de se vestir. Logo no início, um amigo veio e falou, pô, fulano veio aqui e falou que você ficou louco, que você parou de usar droga e agora só fala de Deus. Então, eles não entendem, né? Eles... É o contrário, né? Tipo, não. Eles não Era entendem. louco. Cara, mas na verdade isso é bíblico, né? Paulo fala, né, que o evangelho é loucura pros que estão de fora, né? Pois é. Cara, não, aí que testemunho, porque a gente vê o tamanho do nível da transformação que Jesus pode causar. Eu tive um tio dependente, mesma história, 13 anos, cigarro, vai indo, começa a usar coisa mais pesada. Viveu na rua há muito tempo, e eu lembro que no fim da vida dele, com uns 40 e poucos anos, acho, ele tinha uma casinha que alugavam para ele, tinha uma igreja ajudando, mas não conseguia sair da droga. E de lá em Brasília um traficante matou ele e encontraram o corpo dele 3 dias depois. Meu Deus. Sim, nossa, foi muito difícil para a família. Por isso que eu entendo o contexto que você estava falando da parte de família. Nem tanto, porque eu era adolescente, acho que tinha 12, 13 anos quando isso aconteceu. Quem viveu mais isso foi minha mãe, minha avó, mas eu via na vida delas o como isso afetava, o como é complicado. E, cara, realmente, sim, só Jesus é capaz, cara, de transformar. É só. A família, como codependente, né? Eles sofrem demais. E precisam ser orientadas dentro da palavra de Deus para conseguir ajudar. Minha mãe, por amor, ela me ajudava de uma maneira errada muitas vezes. Que eu estava buscando um dinheiro, por exemplo, para conseguir suprir o vício, e eu inventava manipulações, mentiras, e todo mundo sabia que era mentira. Mas sabe a mãe quando fica preocupada com o filho, e vem, e mesmo escondido, ou dá um jeitinho, te dá um trocado, pensando que você realmente... Então, é aquele amor de mãe. Então, muitas vezes, às vezes eu me encontro, as pessoas me procuram para conversar com alguém que está passando por isso, né? Então, o papel da mãe é complicado demais, porque ela vê o filho naquela situação, quer ajudar com aquele coração de mãe, mas tem um jeito certo de ajudar, porque senão acaba dando um empurrãozinho a mais, na verdade, sabe? Cara, mas pelo que você falou, né? Não só na sua situação, mas acho que em todas as situações, quando Deus ele quer dar um empurrãozinho pra alguém, ele começa a colocar pessoas na vida dela, né? Sim. Foi o caso com você, colocou primeiro esse pastor, né? Uhum. Que caminhou com você. Uhum. Teve mais alguém assim que você fala assim, cara, essa pessoa também caminhou comigo e me ajudou muito, sim? Teve sim, teve... Cara, eu não posso deixar de falar o meu pai e minha mãe, porque foi muito, eu vejo muito cansativo para eles. Hoje eu tenho 3 filhos em casa, então pouco eles já cansam às vezes a gente, né? Então eu fico imaginando meus pais enfrentando uma luta dessa durante tantos anos e não desistiram de mim. Então a família não desistiu de mim. Porque muitas vezes a família fala assim, não, é dependente químico, é porque quer, não tem jeito. Já era, né? Já era, a própria sociedade. Debaixo daquela coberta que você vê na rua, cara, tem uma história. Eu moro num bairro aqui, no Estoril, e ali tem bastante morador de rua, porque lá tem alguns depósitos que recebem o material que eles coletam. E eles coletam esse material para vender, para usar a droga. Sim. Então eu conheço todos lá por nome e história de cada um. E a gente tenta ajudar, fala de Jesus para eles, oferece clínica gratuita para eles, mas infelizmente eles não querem. Eles preferem ainda continuar naquela vida que estão. Então, a única coisa que pode fazer é continuar orando e testemunhando, né? Uma nova vida que Jesus pode dar pra gente. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar na minha
casa, fazendo os pães em casa. Na frente da minha casa eu tenho a minha lojinha onde a gente vende os pães. E ali, durante esse ano de pandemia, a gente já trabalhava em casa e as crianças saíam para estudar. Agora não, agora as crianças estão lá com a gente em casa e a gente tenta trabalhar com 3 crianças ali. Então é um privilégio a gente poder estar hoje perto dos nossos filhos, ter passado por essa dificuldade, poder instruir os nossos filhos dentro da palavra de Deus, acompanhando eles e em todo tempo estar próximo ali, escutando o que um brigou com o outro e interferindo e falando o que Jesus ia fazer. O que Jesus faria nessa situação, Lorenzo? Hein, Manuela? Ou Vicente? Então, para a gente hoje, assim, é uma bênção o que Deus fez na minha vida. Porque, assim, lembra que eu falei tudo no começo da história? Até os móveis, foi tudo embora? Tudo isso, assim, devagarinho você vai conseguindo. Você vai na loja 100, divide até em 12 vezes, entendeu? Hoje faz Casas Bahia, você faz um carnê lá, você compra de volta uma TV, devagarinho você vai indo. Agora, a confiança das pessoas que você pisou durante 20 anos, para você adquirir de volta, isso aí foi o mais difícil. E uma coisa assim, o dependente químico, quando ele resolve parar, como eu falei, eu vou parar, o pessoal de fora muito aponta o dedo, achando que é só mais uma, né? Também não há para menos, né, Gel? Você tá 20 anos ali enganando. Aí quando você... Então, muitas pessoas... a pessoa fala... acusando, esse cara não vai parar, esse cara não tem jeito. Eu tô aqui para falar para vocês que tem jeito, família não desistir, mas que o único caminho para sair de uma situação dessa que eu encontrei foi aceitando Jesus Cristo na minha vida, entregando meus caminhos para Ele, e aí sim, tem sustentado, tem guiado e tem dado alegrias para gente, para nossa família. E hoje é um privilégio poder vir aqui e falar isso para vocês. É o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que Ele fez para mim, desde a morte de cruz até me tirar. Eu não falo fundo do poço. O fundo do poço, o poço tem água, um finalzinho de água, uma aguinha. E o dependente químico é assim. Enquanto tem aquele pouquinho que ele vai. Eu não, eu cheguei lá no fundo da fossa. Não é mais água que tem no fundo da fossa. Aí sim. Então, é isso. Cheguei até lá e sou grato a Deus por ter feito tudo isso na minha vida e um privilégio poder falar isso aqui para vocês. Cara, incrível, sabe? Todo convidado que vem aqui, né, que a gente escuta a história, a gente vê, parece que as páginas da Bíblia passando assim, e o Evangelho, cara, assim, estampado, sabe? E é muito legal o seu testemunho porque a gente vê o poder que tem um novo coração. Porque às vezes a pessoa lá fora, ela tem a ideia de que o cristão é uma pessoa honesta melhorado. E perfeito. Perfeito, né? Quando na verdade o cristão é uma pessoa que foi totalmente transformada, né? Ela é uma outra pessoa com novos desejos, novos anseios, né? Ainda tem o pecado habitando na gente, mas que nem você falou, agora eu luto, né? E eu tenho um porquê da luta, né? Eu não luto porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu luto porque tem um Salvador que deu o maior exemplo por mim. E, cara, isso é sensacional da gente falar pra eles, cara. Porque não tem nada na vida de ninguém que Deus não possa transformar, né? E eu acho assim, que a dependência química, ainda mais no nível que você chegou, né, que eles estão vendo, eu acho que deve ser uma das maiores amostras, assim, de, tipo, do poder de transformação de Deus, cara. Porque vai além do físico, né? Cara, Deus transformar um dependente químico em alguém amante da palavra de Deus. Não é... Cara... Não é pouca coisa, cara. E é todo um estilo de vida, hábitos, sabe? Várias coisas que você tem que desconstruir pra você construir em cima da palavra, sabe? E o incrível é que Deus usa isso para fazer coisas muito maiores. Sim. Vocês lembram que eu contei que a minha sogra era católica de Pinta Santo? Ela veio para Atibaia, do Rio de Janeiro,
tentou ajudar, não teve jeito, voltou para o Rio. E lembra que eu falei que a Flávia aceitou Jesus no culto? Depois ela foi visitar a mãe no Rio. Passou um mês lá, falando de Jesus para a mãe, e a mãe, vendo a mudança da filha, foi num culto, e aos 63 anos de idade, a minha sogra levantou e falou: eu quero aceitar esse Jesus que mudou a tua vida. E com 63 anos de idade, sim, convicta até então da religião dela, ela quis aceitar Jesus. Hoje ela já foi batizada, está indo numa igreja lá no Rio de Janeiro. Que legal, cara. E os meus pais estavam afastados há 11 anos da igreja. 11 anos afastados da igreja. E quando eu comecei naquela igreja pentecostal, o meu pai falou: opa, deixa eu ir ficar perto dele para ver o que vai acontecer, né? Ele começou a ver mudança. Começou a ir comigo na igreja. Hoje o meu pai, minha mãe, minha irmã, voltou todo mundo, tá todo mundo na Piba, congregando, participando. Então, através da nossa história, Deus alcançou a minha sogra, que hoje é salva. Meus pais voltaram para a igreja. Então, assim, Deus faz uma obra. E seus filhos? Porque eu posso testemunhar, tanto principalmente pela vida do Lourenço, que o Lourenço, eu dei aula para ele na igreja, acho que 2, 3 anos, assim. E, cara, você vê na vida dele o reflexo da vida de vocês. A gente sempre fala, né? A gente sempre vê na vida dos filhos como os pais são em casa. E eles são um reflexo um pouquinho dos pais. Com certeza, cara. Então, o moleque é desobediente e tal. Você vê, você sabe quando tem coisa do pai ali, Sim. quando é só criança, quando existe uma negligência. E, cara, na vida do Lourenço, assim, dá pra ver a transformação de vocês e e evidência de Cristo na vida dele. Os três, e não é mérito nosso. Na verdade, quando eu entrei na Piba, eu tive o privilégio de ter um congresso com o Davi McPie, falando sobre pais e filhos, criação de filhos, e aquilo ali foi muito importante pra gente. A gente mudou muita coisa dentro de casa. Todo dia eu faço devocionais com os nossos filhos. Eu leio a Bíblia, tem escala para orar, porque eles brigam, eu quero, então a gente teve que fazer escala. Então, almoço é um, janta é outro, no outro dia a janta, o almoço é um, e vai indo a escala, né? Que legal, cara. Então, a gente se reúne na sala, abre a Bíblia, assiste filmes, conversa. Então, esse discipulado, esse devocional diário com as crianças fez toda a diferença na vida deles, na nossa vida. E, cara, pode ser um versículo, pode ser meio versículo, se você sentar ali, se dedicar a esse tempo, Deus honra, Deus fala e Deus transforma. Não os nossos filhos, mas a nós também. É muito bom. Ficou uma dúvida aí. Quando que o pão entrou na nossa vida? Você falou que você chegou até na Fundação Casa a ensinar um pouquinho e tal. Sim. Quando que entrou nessa história? O pão entrou na minha vida, assim, quando eu saí a Flávia saiu da clínica, minha mãe tinha uma rotisseria e eu trabalhava com ela no começo, depois ela fechou a rotisseria e eu comecei a fazer bico. E Dona Lília Chimizo, ela é nutricionista responsável da cozinha do Palavra da Vida. Ela me chamou para me ajudar, que eu precisava, e para ajudar o padeiro lá no final do ano, que tem o acampamento do Palavra da Vida. Então eu comecei na cozinha do PV, ajudando o padeiro, era o Elias e o Bruno, a fazer pães. Comecei a aprender ali e eles, sim, foram duas pessoas muito importantes que me ensinaram, não esconderam nada, me ensinaram a fazer pão. Comecei a fazer pão ali. E aí foi indo a paixão, comecei a aprender os tipos, buscar, fazer curso online, apanhar bastante em casa lá. E estamos aí, na luta com os pães. Então começou ajudando o padeiro do Palavra da Vida. Sabe o que é incrível na história dele? Que como a gente vê a igreja na sua história. Sim. Existia um pastor nessa igreja pentecostal que você estava indo, que o cara investiu na sua vida. Sim. Ele abriu mão da zona de conforto dele, ele abriu mão, tipo, do que ele tá fazendo para investir o tempo em você, passar a madrugada com você.
E daí você tem, tipo, isso é uma visão de discipulado, de vivência e de o que é ser cristão incrível. E daí depois você tem pessoas da igreja, né? A Lilian abrindo porta, abrindo oportunidade para você aprender algo que transformou sua vida. Pessoas que estavam lá na sua volta construindo tudo isso, sabe? Pastores, membros da igreja. E o como a igreja, quando é de fato igreja, quando o membro da igreja sabe qual que é a função dele lá, o como isso transforma a vida das pessoas. Sim. O como que isso é algo que muda a vida de alguém que é aquilo. A gente é privilegiado na nossa igreja. Que a gente está cercado de pessoas que estão lá, dão uma força, ajudam a gente. Essa semana foi a semana que eu fiz mais negócio com a gente da igreja. Comprei pão com você hoje. Eu levei meu carro no mecânico, com o Alexandre, que é da igreja. Essa sexta vem aí eu levei também meu o carro Alexandre, que é eletricista, consertar a fiação aqui de casa. E assim, sempre. E a pessoa nunca tá preocupada em fazer só um serviço. Tá preocupada com sua vida. E você sempre chega, como que você tá? Você tá bem? E, cara, é incrível esse organismo que é a igreja e o como afeta a vida da gente. E como uma igreja que funciona é algo que levanta a gente de qualquer situação, de qualquer coisa. Isso é incrível, cara. A igreja tem sido fundamental. Tem um mês, não, uns 2 meses, 3 quase, o pastor Ricardo mandou uma mensagem que um irmão da igreja queria ajudar outros irmãos como forma de ministério em administrar a empresa, colocar as coisas em ordem. E eu nunca tive experiência com isso. Então eu trabalhava no escuro, não sabia nem quanto custava o quilo da farinha que eu comprava. E aí apareceu na minha vida o Fabrício Rufino. O cara desenvolveu um monte de programa, estamos lá planilhando tudo, levantando preço de custo. Hoje está tudo planilhado, a gente sabe quanto que custa cada pão, por quanto que a gente tem que vender. Estamos aprendendo a fazer vídeos com ele agora. Apareceu o Gustavo para fazer fotografia. Uma outra pessoa da igreja vai ajudar na parte de Instagram. E tudo isso, cara, que nem o dia que o Gustavo foi lá, Gel, apareceu lá com o carro dele. Antes ele passou na papelaria, comprou durex e papel branco para fazer o fundo com o dinheiro dele. Levou o equipamento dele lá e fazer um monte de foto do meu produto para me ajudar. Então, isso, eu falei para ele antes dele ir embora, eu falei, pelo menos além dos pães que você fotografou, que você vai levar, eu preciso orar por você. Porque não é normal uma pessoa, por vontade própria, fazer tudo isso que você fez. Entendeu? É movido por Deus, é a igreja, então, realmente, na nossa igreja a gente encontra isso e eu sou testemunha disso. Muita gente ajudando, as pessoas sempre perguntando se tá tudo bem, como que você tá, passa lá. É bom que passa lá porque sempre tem um pãozinho. Leva um pão. Não, eu desafio você a ir lá, experimentar um pão e não levar nenhum. Cara, desculpa, mas é muito difícil. Então. Cara, você falou da igreja, cara, eu fico pensando naquelas pessoas que falam que não precisam ir pra igreja. Nossa. Como essas pessoas estão perdendo ouro, né? Pois é. Tem coisas que você só prova participando de uma comunhão com os irmãos, cara. Você não estaria provando tudo isso se você tivesse lá, não vou pra igreja, vou tentar vencer sozinho, só eu e Deus. Né? Deus vai descer aqui nessa sala, vai falar comigo, ele vai sentar do meu lado. Não que ele não tenha feito isso, né? A gente crê, né? Que... Sim. Mas, cara, você tá ouvindo aí, cara, essa história e você ainda fala no seu coração que você não necessita de ir pra uma igreja, faça um teste aí, vá e participa um tempo pra você ver. E não vai numa igreja por você. Não vai numa igreja com a motivação errada. Com certeza. Vai com a igreja com essa motivação, sabe? Eu tô aqui pra fazer parte desse corpo, porque eu quero servir e porque eu sei que, sabe, primeiramente porque eu quero buscar a Deus e adorar com essas pessoas. E, cara, daí essas coisas incríveis acontecem. Eu falei pra ele no dia, tipo, cara, eu só fui lá, fiz isso tudo porque Deus me abençoou. E quantas histórias por trás de mim, de pessoas da igreja que me ajudaram, me deram suporte pra chegar onde eu tô hoje, me permitiram que eu também fizesse isso. É um ciclo. Conta aí um pouco
Não sei se pode. Como você adquiriu a última câmera que a gente usa pra gravar? Não, eu posso contar sim. Cara, Foi... Vale dizer, né? Essa câmera que a gente tá usando hoje, ela é uma câmera mais cara. E eu já tava desde o ano passado com uma necessidade de fazer uma troca de câmera, porque a câmera primeira que eu comprei é uma câmera de entrada. Eu comprei e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu fechei um contrato e o valor do contrato era o valor da câmera. Que eu parcelei assim para poder pagar e começar a empresa. Que na época eu não tinha tipo dinheiro para tudo isso. E daí, cara, equipamento de vídeo e tal é muito caro. Um pouco menos na Rediscovery, mas assim. com 10% de desconto do cupom. Mas. Daí eu falei pra Estela: olha, a gente precisa trocar de câmera logo, sim, quando der, economizar uma grana, vamos ver como a gente pode fazer, porque tá fazendo falta, o trabalho tá exigindo, cada vez mais o que eu faço demanda mais qualidade. Deixamos isso e esquecemos, cara. Passou 2020, nem perto de ver essa câmera. 2020 piorou. A ideia era comprar em 2020. Eu fiquei 10 meses sem trabalhar. E daí, no começo do ano aí, já fevereiro, março, veio um missionário que a gente já conhecia. O Alê veio de Portugal, veio ficar com a família um pouco. E daí o Jeff, que é um amigo e trabalha com isso, se Deus quiser vai estar aqui no podcast semana que vem. Ele foi fazer um trabalho para ajudar o Alê. Então ele foi... Olha como que funciona o organismo da igreja. Ele foi ajudar um missionário amigo dele, fazer um trabalho para ele. E daí o Ale perguntou: cara, você conhece alguém que quer uma câmera? E ele fez o preço da câmera no preço de revenda. Só que, cara, o preço que ele tava... Só que a câmera é nova. Ele falou: usei 5 vezes. Ele falou: não usei muito, vou vendendo, vou comprar outra coisa. E daí eu conversei com o Davi, do canal Palavra e Família, que também vai vir aqui uma hora dessas. E eu faço a produção do canal Davi. Eu falei: Davi, a gente vai fazer alguns vídeos, a gente ia fazer 2 gravações e ia gravar também 2 pregações. E o dinheiro disso eu ia somar com a venda da minha outra câmera antiga e ia tentar comprar. E detalhe, eu vendi a minha câmera por 1/3 do preço para um membro da igreja que ia precisar dela, porque ele trabalha fazendo libras, faz libras para o canal do Davi. Então eu falei: eu vou vender para ele por um preço muito baixo, só para o suficiente para eu completar o valor e comprar essa câmera. Então, de novo, olha o organismo da igreja funcionando. Eu tô aqui ajudando um membro. Isso daí fez toda a diferença pro trabalho dele, ele ter a câmera, porque ele trabalhava com uma câmera emprestada para fazer os serviços de libras dele e tudo mais. Então, eu tava querendo passar a câmera para ele e tava pedindo ajuda do Davi para ele me adiantar o dinheiro. E daí o Davi falou: não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a câmera para ele, porque ele tá ajudando com o canal também, e ele tá ajudando o canal do Davi de favor, para surdos poderem ouvir sobre criação de filhos e relacionamento conjugal. 10, hein, mano? Então, assim, o Davi fala sobre isso no canal dele, se inscreve lá, Palavra e Família. E o Ricardo, que faz as libras do canal, faz de graça. E daí o Davi falou: cara, quero dar um presente para ele, porque ele tem ajudado, ele se ofereceu. E daí, então, o Davi ajudou ele, e para me ajudar a adiantar o dinheiro, e o Ale foi lá e ainda deu desconto. Porque o Davi ia dar uma força pagando em dólar. Então, cara, você vê o mecanismo da igreja funcionando aqui. Como a igreja toda tá em sintonia, se ajudando. E daí só por isso foi possível adquirir essa câmera, que eu jamais conseguiria, não esse ano, não ia conseguir ano passado, não sei quando, porque, tipo, a gente tá numa pandemia, tá difícil empreender, né? Você sabe? Então, é cara, né? eu fiquei 10 meses ano passado sem trabalhar. Sabe? A empresa começou a movimentar agora. Então, cara, é incrível. Assim, eu tenho cada vez mais ficado impressionado com o como Deus age através da igreja. E como a igreja é um organismo bonito, lindo. E quando funciona direito é espetacular. Então, assim, eu acho que seu testemunho, além de mostrar pra gente o poder transformador de Deus através do entendimento do que Jesus fez pela gente, do que ele fez através de Jesus, mostra isso também. Esse lance do como a igreja pode também ajudar na consolidação dessa transformação. É incrível, sim. E também que há esperança, né? Porque depois de 20 anos, o ser humano já teria desistido. Nossa.
né? Sim. Eu vou ser bem sincero. Bem sincero mesmo. Eu cristão, com todos os deveres que eu sei que eu tenho que exercer pela minha fé, minha primeira reação seria falar, cara, Deixa ele se Tá não perdido. quer nada. Eu não esse vou é perder meu difícil. tempo. Isso é difícil. Não vou Eu perder sendo meu bem tempo. sincero mesmo, porque não tem como ser hipócrita, né? Eu lutaria muito com o desejo de falar. Eu pelo menos posso falar que eu lutaria muito com o desejo de falar, meu, já era. Lutaria muito. Cara, não, é Mas, constrangedor. mas Deus pega aqueles piorzinho e chacoalha e mostra depois pra mostrar o poder dele mesmo. Não, com certeza. Porque por a gente, que nem eu disse, pelas minhas forças, pelas minhas táticas, nada. Estaria no mesmo lugar ou morto já. Eu vi uma foto uma vez, cara, eu acho que o seu testemunho encaixou perfeito. Uma fotinha assim, ó. Tinha um morto e uma boia jogada pro morto do lado do morto e nada acontece. E a foto embaixo é uma mãozinha jogando um anzol e puxando o morto pra cima, sabe? Na ideia de que, tipo, Deus ele não joga boia pra você tentar pegar e... Porque estamos mortos nos nossos pecados, não tem como a gente, né? Então Deus ele joga o anzol, cara, ele te puxa de lá e te traz pra ele, te dá uma nova vida e te mostra ele, né? Fala assim, ó, eu tô aqui. Sim, mano. Cara, é justamente porque às vezes a gente tem que tomar o crédito. E a gente vê, né? Você mesmo falou na sua história o como que isso tudo é pra glória de Deus. Como ele tem todo o crédito por isso. Pelo que ele fez pra nós, através do Cristo também. Eu lembro de uma animação. Vou deixar o link na descrição se você quiser ver. Essa animação, ele tem uma cena que eles estão falando do evangelho e tal, e daí mostra, tipo, Jesus indo pro céu, só que nas mãos dele, ele tá puxando toda a galera com ele. Tipo, todo mundo tá em cordas, subindo pro céu também, mas quem tá puxando é Jesus. Porque é só por ele, cara. Só por ele. Só. Show de bola. Obrigado por compartilhar essa história. História Eu que linda. agradeço a oportunidade de, mais uma vez, falar quem transformou a minha história, né? Boa. Isso aqui é o importante. Boa. Minha história seria mais uma se não fosse ele no meio dela. Sim. E é uma das belas histórias que a gente vem contando aqui, né, cara? No final, já a gente é privilegiado, né? Muito. Não é verdade, Porque cara. Nossa. a gente ouve isso. Hoje foi uma luta. Eu lutei aqui o tempo todo pra não chorar. Eu também. Fiz força. E, cara, a gente tem que falar de uma coisa muito importante. Na medida pães. Na medida pães. Fala pra gente do seu trabalho. Bom, na verdade, o Na Medida Pães é só um meio que Deus tem dado pra gente suprir as nossas necessidades lá. Na verdade, eu sou um missionário disfarçado. Então eu tô lá debaixo atrás do balcão para falar de Jesus a partir da primeira oportunidade que a pessoa der. Primeira reclamação que ela fizer, ou querer, principalmente a Flávia. Às vezes eu perco a minha parceira de trabalho, porque ela vai entregar um pão e a pessoa fala alguma coisa para ela, pronto, a oportunidade está dada. Então a gente entende que a nossa missão aqui é pregar o evangelho, primeiro. Perfeito. Testemunhar ele também, né? E Na Medida é uma maneira que a gente está tendo hoje para sustentar a nossa família. Então, Na Medida são pães artesanais feitos por mim, pela minha esposa. Lá na a gente tem 2 cozinhas, uma cozinha, a cozinha de trabalho, e a frente da nossa casa a gente transformou para atender vocês lá, oferecer um pão de qualidade, feito com muito amor. E a gente não se preocupa muito hoje com... Eu sofri muito com essa parte de sustento, porque eu ficava muito preocupado, não tinha dinheiro, mas Deus sempre suprindo. E ele gosta de me ajudar nos 45 do segundo tempo para ver até onde vai minha fé, sabe? Tem dessas mesmo. A cara dele. Mas agora já sei que eu tenho certeza absoluta de que ele é o sustentador de todas as coisas lá em casa. Tá mais cascudo já, né? Então a gente parte para isso, que o objetivo maior lá, atrás daquilo tudo, daquele balcão, é testemunhar e falar de Jesus. E os pães estão lá para quem quiser
ajudar a gente comprando um pãozinho e também aproveitar essa delícia. O pão é muito bom. Vou colocar na descrição o Instagram do Na Medida Pães, Uhum. que é muito louco, porque vocês mostram, né, o fermento, como Sim. ele cresce, vocês mostram o processo, isso é Sim. irado de ver. Sim. Dá uma fome, cara, dá uma fome. Eu às vezes tava vendo os stories, falei, deixa eu pegar um pão lá. Eu ia pegar um pão. E também vou deixar o contato para quem quiser. Se você é aqui de Atibaia e tal, você tá querendo um pão, passa aqui, vou deixar o endereço também. Uhum. Deixa tudo. Se tá afim de pão, tá afim de conhecer ele e conversar um pouquinho mais comendo um pão. Tá E se afim quiser, tá afim de ser evangelizado? Vai lá. quiser saber um pouco de Jesus, pode ir lá também. É. Cara, é muito legal. Parabéns. E outra coisa, se tiver alguém com problema na sua família, com dependência química, cara. a gente tá aí para ajudar no que for possível, dando um testemunho da nossa história e para falar que por meio de Jesus é possível sim. O número que eu vou deixar é do seu WhatsApp, do seu celular, que também usa no Na Medida, certo? Isso. Então a pessoa que tiver esse interesse, precisar dessa ajuda, pode entrar em contato com esse mesmo número, né? Pode. Tamo lá pra... Acho que também a gente deve falar, né, que talvez tenha alguém familiar que tem algum jovem que esteja passando por isso, né? Isso. Pode vir falar com a gente também. Sim. Porque a gente também faz o trabalho com os jovens lá na Fundação Casa, então a gente também sabe conversar, sabe levar. Porque às vezes o pai vai falar assim, pô, se você já é mais de idade, mais tem experiência, às vezes o moleque ele quer falar com alguém da idade dele. Pode haver isso, né? Tá me chamando de velho na cara. Na cara dura aconteceu. Perdeu o cabelo, é velho. Eu tô zoando. Putz. Não é só quem é carequinha que tem. Eu vou ficar quieto. Enfim, se tiver algum jovem aí, cara, conversa com a gente no Instagram lá. A gente tá à disposição. De novo, a gente sempre quer se colocar à disposição aqui, porque a gente, graças a Deus, na sua infinita misericórdia, usa a gente pecador pra ajudar outros pecadores. E a gente, no que for possível, a gente também se coloca à disposição aí pra falar sobre isso. Show. Pra finalizar, o que você diria pra alguém que tá lidando com qualquer tipo de vício? Pornografia, drogas, entre outros tantos vícios que a gente tem hoje na sociedade. Qual seria o seu recado? Eu vou colocar qualquer tipo de vício também classificar como um pecado. Sim. Então, tanto quanto uma pessoa que gosta de mentir ou de roubar, ou viciado em pornografia, qualquer tipo de droga, o meu conselho é Jesus, porque é o único remédio para tantos problemas. Não adianta, você pode estar ali com um problema simples ou com o maior de todos. Foi Cristo que morreu por você e isso tudo pode ser depositado na cruz, ficar para trás. Dali para frente ser um coração, uma vida nova. Foi o único cara que dividiu a história antes e depois de Cristo. Então é só ele mesmo que vai poder fazer isso. Não tem outro caminho, não tem... Clínica ajuda? Sim, ajuda você a ficar longe, afastar da rua, recuperar a sua sanidade, começar a pensar melhor. Remédio ajuda? Tem casos que a pessoa precisa tomar um remédio. Mas quem realmente vai te libertar é Jesus Cristo. Perfeito. Muito obrigado. Dá um sorriso pra mim ali. Aí, valeu. Obrigado. Obrigadão. E é isso aí, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Falou. Tamo junto. É nóis.